Aqui o vídeo que o PL de Flávio e Valdemar está doido para derrubar. Guilherme Boulos dá entrevista matadora e expõe bolsonaristas e Centrão, que estão fazendo de tudo para que o projeto do fim da escala 6x1 não seja votado, e mostra também a estratégia do presidente Lula para que esse projeto seja votado em até 3 meses. Você precisa ver isso até o final. Ministro, eu queria entender por que o governo federal está mantendo essa ideia de continuar com um projeto de lei de urgência sobre a escala 6x1 e como deve ser essa conversa entre presidente Lula, presidente da Câmara Hugo Mota, para parar essa aresta que apareceu aí sobre a tramitação do projeto. O governo já havia decidido mandar o projeto de lei com regime de urgência pelo fim da escala 6x1 porque a gente assistiu qual é a tática do bolsonarismo em relação a esse tema. O fim da escala 6x1 é aprovado pela enorme maioria da população brasileira. É uma medida necessária para os trabalhadores, é uma medida que garante descanso, que garante tempo dos trabalhadores e das trabalhadoras com as suas famílias. Só que o próprio Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, do partido Bolsonaro, ele já tinha declarado, uma frase que viralizou, vocês também noticiaram isso, num evento com empresários, que a tática deles era justamente empurrar com a barriga, não deixar votar, porque ele sabe que se votar, os deputados, mesmo da direita, eles vão ter que botar o dedo lá. E ninguém, no ano de eleição, vai querer votar contra uma pauta dos trabalhadores. Difícil um cidadão que é candidato a deputado federal e que é candidato a senador votar contra o 6x1 se colocarem para votar, que nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar para isso. Vamos dar vida para isso. E quando a gente viu, a despeito do esforço do presidente Hugo Mota, mas a PEC andando, marcou 4 audiências públicas na CCJ, que nem comissão de mérito é. Aí vai criar comissão especial. Tem Câmara, tem Senado. A chance de você não conseguir aprovar isso esse ano é enorme. Até porque entra em recesso em julho, no segundo semestre da eleição, todo mundo sabe que o Congresso praticamente não funciona, não tem sessão. Então o presidente Lula decidiu mandar o PL com regime de urgência, porque a partir de agora, com esse PL enviado, é o seguinte, tem 45 dias para votar na Câmara e 45 no Senado. Não tem choro nem vela. E todo mundo vai ter que botar sua digital ali. Quem é a favor dos trabalhadores brasileiros vai se posicionar, quem é contra também vai ficar exposto e as máscaras vão cair. Isso é muito importante para separar o joio do trigo e para que uma pauta que é urgente para os trabalhadores do Brasil siga adiante, porque ela estava andando de lado, igual caranguejo, de um lado para outro. Por isso a decisão do presidente Lula, do nosso governo, de entrar com o PL com regime de urgência pelo fim da escala 6x1 e outros 2 pontos, Raquel, é importante dizer. Pelo menos 2 dias de descanso, ou seja, o fim da 6x1 com o máximo de 5x2 na escala, redução da jornada de trabalho de 44 horas, que é o que a Constituição diz, para 40 horas semanais como máximo. Quem trabalha menos já continua trabalhando menos, mas o máximo é 40 horas sem redução de salário, ou seja, o trabalhador não vai ser penalizado por isso, ao contrário, ele vai ter mais tempo de descanso, tempo de lazer, e isso aumenta a produtividade do próprio trabalho dele. Essa posição do governo, ela não pode representar uma afronta ao Hugo Mota, que é um aliado do governo e que disse que o governo havia decidido não enviar esse projeto? O governo em nenhum momento tomou a decisão de não enviar esse projeto, tanto é que o presidente Lula hoje declarou de forma aberta, numa entrevista ao ICL, de que vai enviar o projeto. Agora, não é uma afronta. Se o presidente Hugo Mota, ele declarou que quer ver a escala 6x1 votada, essa é a melhor forma de ajudar o fim da escala 6x1 a ser votado, porque existem forças na Câmara e no Senado Federal que não querem votar isso, porque estão a serviço dos interesses dos grandes empresários. É importante a gente dizer isso, Ranier, porque você anda aqui nos corredores do Congresso, você sabe que esses lobbies atuam, você sabe como eles são fortes. Então, se o presidente Lula não tomasse essa definição firme, o resultado é que todo o processo legislativo ia ficar à mercê de adiamentos, de pedido de vista, de uma série de medidas que podem ser protelatórias para não deixar votar até a eleição. O senhor disse, né, que o PL está fazendo esse esforço para protelar, e o senhor falou desse lobby do empresariado. Como é que está esse diálogo com o empresariado para eles compreenderem a proposta e deixarem com que ela realmente passe pelo Centrão, por todo o processo aí da Câmara? Raquel, eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca vi grande empresário defender aumento de direito de trabalhador. E não acho que é agora que nós vamos ver isso. Eu acho que é muito difícil o grande empresariado ele ser a favor de uma medida que vai reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. Eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Pode ter alguns empresários, eu já vi alguns empresários não só que defendem, como que implementaram, já mesmo sem existir lei, o fim da escala 6x1, no setor de supermercados, no setor de comércio, grandes varejistas, e muito bom que o façam. Até porque é importante a gente reforçar esse ponto. Veja, um trabalhador descansado, ele produz melhor. Um trabalhador cansado, com burnout, com ansiedade, exausto, que é a situação de milhões de trabalhadores no Brasil, ele vai produzir menos. Então, se a gente quer aumentar a produtividade do trabalho no Brasil, respeitar o trabalhador, respeitar o tempo de descanso dele, é um ponto de partida essencial. O governo do presidente Lula tem lado. O Lula sempre governou para todos os brasileiros. Todo mundo sabe disso. Então, às vezes até recebe críticas na esquerda por falar, não, porque dialoga com os grandes empresários, dialoga com outros setores, porque ele sabe que é o presidente do Brasil todo. Agora, governar para todos os brasileiros não quer dizer que ele não tenha um lado. E o lado do presidente Lula sempre foi o lado da maioria do povo trabalhador desse país. E mais uma vez vai ser assim. Nem todo mundo vai ficar contente. Uma parte dos grandes empresários não. Mas é importante a gente trazer dados, porque nesse momento tem muito terrorismo econômico. Um dado, estudo do IPEA, mostrou que o impacto no faturamento real médio das empresas é muito menor do que está se dizendo. É semelhante ao impacto, Ranier, de um aumento real do salário mínimo. Aqui nós
Nós temos todos os anos nos governos Lula. No do Bolsonaro não teve nem no do Temer, mas nos governos de esquerda sempre teve aumento real do salário mínimo. Nós tivemos uma pesquisa do Sebrae com mais de 5 mil pequenos e médios empreendedores, pequenos empresários, que disseram a mudança de escala não altera significativamente o seu modelo de negócio. Então, gente, tem muito terrorismo econômico aí. O mesmo que dizia, criou o 13º, criou o salário mínimo, criou férias remuneradas. O mundo ia cair. Se você seguisse a visão dos grandes empresários, ia acabar o mundo. Não acabou. O Brasil seguiu crescendo, o trabalhador melhorou sua condição e é isso que vai acontecer novamente com o fim da escala 6x1. Quando que o senhor imagina que esse projeto pode ser aprovado e se essa medida vai estar sendo usada ali na campanha como uma vitória aí do presidente Lula? Deixa eu te falar uma coisa, Raquel. Primeiro, assim, do jeito que tá o Brasil, tem gente que acha que a terra é plana. Tem gente que é contra a vacina. Então, eu não duvido se aparecer deputado e senador sendo contra o direito dos trabalhadores descansar. Dicas de passagem, especialmente das trabalhadoras, tá? Você, como mulher, sabe que as mulheres no Brasil têm dupla, tripla jornada por um machismo enorme que nós temos ainda no país e que faz com que a mulher, o dia de descanso que ela tenha, seja um dia que, em vez de ser de descanso, é pra cuidar de casa, é pra fazer comida, é pra lavar roupa, é pra cuidar da família. E ela não tem descanso nenhum. Então, o fim da escala 6x1 pega principalmente as mulheres trabalhadoras, tirando do sufoco, tirando da asfixia, garantindo tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Mas eu não duvido que apareça gente pra dizer que os coitadinhos são os grandes empresários e o trabalhador que tá na 6x1 não merece descansar. Infelizmente, porque às vezes o rabo abana o cachorro no Brasil, isso pode acontecer. Mas eu acredito que a gente possa votar, talvez até num prazo menor. Vamos ver, são 45 dias na Câmara, 45 no Senado. Nós estamos falando de 90 dias. Esse prazo é regimental. Se não votar, tranca a pauta. Então, esse prazo tem que ser seguido. É com ele que a gente trabalha. Se conseguir votar com menos tempo, melhor ainda, é isso que o governo espera. Agora, em relação à campanha, Raquel, vamos falar o português claro. Se pensasse de um ponto de vista eleitoral, talvez fosse melhor deixar isso como bandeira pro ano que vem, pro próximo mandato do presidente Lula, que eu acredito muito que vai acontecer. Não, o presidente quis e fez questão de botar isso pra votar agora, porque ele sabe da urgência dessa pauta, sabe da importância que isso tem pros trabalhadores brasileiros. O presidente foi um líder sindical, trabalhador metalúrgico, perdeu um dedo num acidente de trabalho. Ele sabe da importância de tempo de descanso e eu acho que é isso que trouxe isso pro centro da agenda.